Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Colégio Militar Tiradentes 5. Eu sou o Cabo Júnior, auxiliar do comandante do Corpo de Alunos do Ensino Fundamental e professor de História do Ensino Médio. A partir de agora, nós iremos iniciar uma série de videoaulas voltadas para o pré-ENEM e o pré-CFO. Iremos abordar aqui aulas de História do Maranhão, História do Brasil e História Geral. Aproveite a oportunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados aqui no canal do Colégio Militar Tiradentes 5 Timon. Venham conosco. Então, pessoal, vamos dar início aqui às nossas aulas de História. Vamos começar por História do Maranhão, depois vamos fazer revisões também voltadas para a História do Brasil e também História Geral. Acompanhe aí nossos vídeos. Esse é apenas o primeiro vídeo de vários outros que estão por vir, e foque no seu estudo, foque no seu objetivo, para a gente aí galgar esse sucesso tão desejado por todos os alunos do Colégio Militar Tiradentes 5. Também aqueles alunos que estão, porventura, assistindo nossos vídeos, aproveitem bastante, mande suas dúvidas, faça o seu comentário aí embaixo, também dê o seu joinha, faça a sua inscrição aí no canal do Colégio Militar Tiradentes 5. Tudo bem? Então, vamos lá. História Geral do Brasil e do Maranhão, professor Júnior Campos, cabo da Polícia Militar, também professor do Colégio Militar Tiradentes 5. Para começar, gente, vamos falar aqui um pouco sobre o nosso esboço, nosso projeto de ensino voltado aí para a história do Maranhão. Nós dividimos a história do Maranhão em 3 períodos, né? Basicamente idêntico ao processo histórico da história do Brasil. Também é dividido conforme a história do Maranhão. Temos aí primeiro período, que é o Maranhão colonial, segue à risca também a questão das datas, que vai de 1500 a 1822. Nós temos também o segundo período aí, que é o período imperial, o período que a coroa portuguesa veio para o Brasil, e nós tivemos aí imperadores dominando a cena política do nosso país. Também, por último, temos o período republicano, a partir de 1889 até os dias atuais, certo? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. A princípio, eu quero aqui falar a respeito da fundação de São Luís, a fundação da cidade de São Luís, que é a nossa capital, a capital do estado do Maranhão. São Luís fica aqui de Timon a aproximadamente 420 quilômetros de distância, né? Então, geralmente aqui é a região dos Cocais. Nós somos muito focados aí na questão da proximidade com o Piauí, com Teresina. Geralmente o que se faz, o que um morador da região dos Cocais faz na capital maranhense são resoluções de problemas administrativos relacionados ao governo. Geralmente a economia dos Cocais está voltada aí para a cidade de Teresina, tanto a economia como a questão médica hospitalar. Tudo bem? São Luís, frequentemente chamado de São Luís do Maranhão, é o município brasileiro e a capital do estado do Maranhão. É a única cidade brasileira fundada por franceses, né? Atentai aí para essa informação. É a única cidade brasileira fundada por franceses. Ela foi fundada no dia 8 de setembro de 1612, posteriormente invadida por holandeses. Então nós tivemos no Maranhão aí a invasão francesa e também tivemos a invasão holandesa, né? Que por fim, logo depois, foi de fato colonizada por portugueses. São Luís localiza-se na ilha de Upuão-Açu, no Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar, no Golfão maranhense. Em 1621, quando o Brasil foi dividido em duas unidades administrativas,
ou seja, em 2 estados, né? Ficou dividido aí estado do Maranhão e estado do Brasil. E São Luís foi a primeira capital da primeira unidade administrativa brasileira. No ano de 1997, nós tivemos aí o centro histórico da cidade declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, certo? Para iniciar nossa aula sobre história do Maranhão, eu gostaria aqui de falar primeiramente a respeito das capitanias hereditárias. Nós temos aí no ano de 1535 divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. A região de São Luís, ela foi dada pela coroa ao João de Barros, que era um tesoureiro. Na época ele fundou a cidade de Nazaré, que os historiadores estimam ser no mesmo local da atual cidade de São Luís. Porém, o local era habitado pelos índios tupinambás, da aldeia Upaon-Açu, que deram um pouco de dor de cabeça aos invasores. Cerca de 400 índios resistiram à ocupação portuguesa e Nazaré acabou sendo abandonada. Outro fator que levou ao abandono de Nazaré foi a dificuldade de acesso, certo? Então, os tupinambás eram os habitantes da ilha de Upuã-Sul quando os portugueses chegaram para habitar o território que hoje é ali São Luís, capitanias hereditárias. Percebam que na divisão das capitanias hereditárias nós temos a cidade de São Luís na parte superior. Então o estado do Maranhão, o território que hoje conhece o estado do Maranhão, ele foi fragmentado em várias capitanias. Porque eu sei que você lembra aí de como foi a divisão das capitanias hereditárias, que vai do Atlântico, né, até o Sertão, tem uma linha que tracejada que corta o meio do que hoje corresponde ao atual território brasileiro. Aí depois, com as entradas de bandeirantes, foi que o território brasileiro foi se expandindo. A princípio, os portugueses não despertaram interesse em povoar o território que corresponde hoje à região ali da ilha de São Luís, da ilha de Upuã-Açu. Até porque a primeira tentativa foi frustrada. Eles encontraram resistência quando fundaram a cidade de Nazaré, encontraram resistência nos índios tupinambás. Tudo bem? Então, essa é a tradicional história aí que corresponde à questão das capitanias hereditárias. Vamos lembrar aí de João de Barros, que ele que era o donatário, o dono das terras correspondentes à ilha de São Luís. Tudo bem? Logo depois desse desprezo, desse desinteresse da coroa portuguesa pelo território que corresponde à cidade de São Luís, nós tivemos aí a invasão francesa, que ocorreu em 1612. O francês Daniel de la Touche, que era conhecido como Senhor de la Ravadière, ele comandou uma missão para fundar o que nós conhecemos como França Equinocial. E desta vez deu certo. Lembre que agora não é mais pelos franceses, e sim, aliás, não é mais pelos portugueses, e sim pelos franceses, que vieram aqui para a região onde hoje corresponde a capital, a ilha de Upuã-Açu, a ilha do Amor, também conhecida, a região ali de São Luís, onde contém outras cidades como São José de Ibamar, Raposa, Passo do Lumiar. Tudo bem? E desta vez deu certo, Os índios acabaram se aliando aos franceses e inclusive ajudaram a resistir às primeiras tentativas portuguesas de retornar ao local. Logo depois que os franceses se instalaram na região que corresponde hoje a São Luís, os portugueses começaram a se preocupar. Imaginaram, os franceses invadindo nossas terras, então vamos tomá-la de volta.
Só que a França estava bem estabelecida, já tinha ali feito uma aliança com os tupinambás, inclusive, como diz o texto aí, o slide, ajudaram a proteger das tentativas portuguesas de retomar o local. Bem, certo, logo depois desse estabelecimento dos franceses, nós tivemos a expulsão dos mesmos, os franceses passaram cerca de 3 anos na região de São Luís, em 1615 os portugueses conseguem expulsar os franceses, acabando com o sonho da França tropical, quando Alexandre de Moura recolocou a região sob domínio português. Mas os franceses deixaram mais do que lembranças. O nome de São Luís, dado em homenagem ao rei francês Luís XIII, foi mantido pelos portugueses. Então, o nome de São Luís foi em homenagem ao rei francês Luís XIII. E os portugueses não alteraram depois que reconquistaram o território que fora invadido pelos franceses. Tudo bem? Então, essa aí é um pouco do esboço, a questão da expulsão dos franceses. Aí, para vocês, um pouquinho das imagens da nossa belíssima, conhecida também como Ilha Magnética, a Ilha de São Luís, a Ilha do Amor. Aí nós temos os casarões coloniais, nessa imagem aqui, ó, do lado direito superior, nós temos aí o Palácio dos Leões, que é a atual sede do governo estadual do Maranhão. Aqui também do lado esquerdo nós temos aí os casarões com os azulejos famosíssimos aí em todo o mundo. O mundo todo vem visitar esse centro histórico de São Luís. E essa imagem superior aqui que corresponde à Ilha do Amor, a Ilha de São Luís do Maranhão. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui duas questões para a gente resolver. A primeira questão é referente ao concurso da Prefeitura de São Luís do Maranhão. Esse concurso foi realizado no ano de 2017 e ele traz aí uma questão a respeito da colônia, na época do Brasil colônia, na cidade de São Luís. Foi a partir do estabelecimento dos franceses no Maranhão, onde fundaram São Luís, na primeira metade do século XVII, que os portugueses passaram a demonstrar interesse por se instalar na porção setentrional de sua colônia americana. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a mudança de comportamento da metrópole deveu-se, entre os fatores, a... Então, nós temos aí 5 alternativas, nós vamos descobrir qual foi o interesse da colônia, dos colonizadores portugueses em retomar o poder sobre o território invadido pelos franceses. Letra A, a ideia de que a região não se adaptava aos padrões econômicos mercantilistas vigentes. Letra B, aos riscos efetivos de perda territorial, o que levou à luta contra os franceses. Pois bem, a letra C diz a necessidade de fazer da região norte um ponto de apoio na guerra pelo fim da União Ibérica. A letra D, ao objetivo estratégico de explorar as conhecidas riquezas minerais da região. E a letra E, ao interesse de promover a conexão econômica entre o norte e a bacia do Rio Prata. Vejamos bem, a coroa portuguesa, que o Brasil era então colônia portuguesa, nesse período em que foi invadido, a área hoje correspondente a São Luís foi invadido pelos franceses, só despertou um maior interesse para Portugal depois que os franceses se estabeleceram. Então, a alternativa que corresponde a essa ideia é a letra
B. Aos riscos efetivos de perda territorial, o que levou à luta contra os franceses, né? A expulsão dos franceses do território onde hoje está a cidade de São Luís do Maranhão. Tudo bem? Então, a letra correta dessa questão é a letra B, B de bola. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão do concurso da Polícia Militar do Maranhão de 2017. É uma questão da banca CESP, UNB, onde você vai apenas dizer se a alternativa está certa ou errada. E a questão diz o seguinte: no que diz respeito à história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, julgue os itens subsequentes. No início do século XX, difundiu-se a ideia de que a cidade de São Luís, fundada por Jerônimo de Albuquerque, após a expulsão dos franceses da região, teria sido fundada pelos franceses. Questão aí, você arrisca o quê? Tá certa ou tá errada? Vai, pense rápido. Essa questão está certa. A questão diz que no início do século XX difundiu-se a ideia de que a cidade de São Luís fora fundada por Jerônimo de Albuquerque após a expulsão dos franceses da região, mas essa ideia foi substituída pela ideia de que teria sido fundada pelos franceses. E realmente São Luís foi fundada em 1612 pelos franceses. Então, é a primeira cidade fundada pelos franceses aqui no território brasileiro, certo? No período colonial, 1612. Então, pessoal, a princípio, essas duas questões para a gente ir pegando o ritmo e você faça aí sua pesquisa, continue estudando. A história do Maranhão é uma história muito bonita. Você pode pesquisar na internet, muitos sites especializados em história que tratam a respeito da história do Maranhão, certo? Para encerrar aí uma frase aí do professor Júnior Campos: soberano é aquele que luta incansavelmente, insiste, persiste, não recua de seus objetivos. Um abraço do professor Júnior Campos, estamos aqui à disposição dos senhores. Comentem o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, dê aquele joinha aí e vamos compartilhar esse vídeo com todos aqueles que necessitam ter acesso ao conhecimento, à informação que é necessária para todos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.